Aê, muito bem! Estamos preparados e prontos para começar mais um estudo aqui no GEAL. Seja muito bem-vindo, você que vai nos assistir aí no YouTube, que vai acompanhar o nosso estudo. Para vocês que estão aqui comigo, sejam muito bem-vindos também, né, que vão participar do nosso estudo aqui, vão comentar este estudo que é tão importante, onde a gente traz Jesus para os nossos corações, para as nossas vidas, relembra os ensinamentos do Mestre e, por que não, nos ajudamos um ao outro a irmos melhorando um pouquinho mais, a irmos nos tornando um homem e uma mulher melhor. Então, para a gente começar com muita paz, com muita alegria, gostaria de que pudéssemos fazer uma oração, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui. Fechemos então nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus para pedir nesse momento a proteção, o amparo do mais alto para as nossas vidas. Amado Mestre Jesus, gratidão por este momento, por podermos juntos estar para fazer mais um evangelho, mais um estudo, compartilhar com os amigos a alegria de podermos estar em paz no estudo, no trabalho, aprendendo os ensinamentos que deixastes para nós, aprendendo a sermos pessoas de bem, sermos pessoas melhores, a fim de que possamos, ao longo dessa jornada, ir cumprindo com cada dever, o qual escolhemos passar durante o momento em que nos preparávamos para aqui estar. Confiados na tua assistência, dos espíritos amigos, dos mentores deste trabalho, agradecidos da oportunidade de participar. Obrigado, querido mestre, por mais este estudo hoje, aqui entre amigos. Que assim seja. Então, com Assim as seja. bênçãos, assim seja. Com as bênçãos e paz de Jesus, boa noite, Maria, Neide, Paulo Iter, Magda, que já estão aqui comigo. Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos, que são especiais e moram no meu coração e fazem parte dessa família maravilhosa que é o Dial. E também você que está em casa, está nos assistindo, fique à vontade para interagir, compartilhar, curtir, comentar na nossa live aqui do GEAL. Hoje o capítulo que a gente estuda é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. A leitura, o item 13, 14 e 15, mundo de expiações e provas. Então, o mundo onde nós vivemos, né? A classificação de mundo que a Terra se encontra. Por isso que é tão fácil de estudar, porque a gente vive, né? Esse, esses percalços, desafios, mas também alegrias que esses mundos acabam nos propiciando. Então, eu vou tomar liberdade para fazer a leitura e depois a gente começa a comentar. Que vos direi dos mundos de expiações, que já não saibais, por quanto bastas examinais a terra que vos serve de habitação? A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica não ser a Terra um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova que já viveram e efetuaram certo progresso, mas também os números, vícios aos quais são propensos, constituem indícios de grande imperfeição moral. Por isso, Deus criou os. Desculpa. Por isso, Deus os situou em um mundo ingrato para expiarem suas faltas, por meio de trabalho penoso e das misérias da vida, até que mereçam ascender a um mundo mais feliz. Contudo, nem todos os espíritos encarnados na Terra são enviados a ela em expiação. Os povos considerados como primitivos são compostos de espíritos recém-saídos da infância, que estão, por assim dizer, na educação e se desenvolvem por contato com espíritos mais avançados. Vêm depois os povos semi-civilizados, formados por esses mesmos espíritos em progresso. São, de algum modo, os povos rústicos da Terra,
que progrediram paulatinamente no transcurso dos longos períodos seculares, e alguns puderam alcançar o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação estão na terra como estrangeiros, caso pudermos exprimir desse modo. Já viveram em outros mundos de onde foram excluídos por obstinarem no mal e por serem causa de perturbação para os bons. Foram relegados por um tempo entre espíritos mais atrasados, com a missão de fazê-los avançar, pois trouxeram consigo a inteligência desenvolvida e o germen dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos reencarnam entre os povos mais inteligentes, porque os quais a miséria da vida possuem mais amargura, porque há neles mais sensibilidade, e, portanto, são mais submetidos a provas pelas contrariedades do que os povos primitivos, cujo senso moral é mais obtuso. Portanto, a Terra fornece um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas todas revelam o caráter comum de servir com local de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Espíritos que aí devem lutar, por um lado, contra a perversidade das pessoas e, por outro, contra a inclemência da natureza, duplo e aflitivo trabalho que desenvolve simultaneamente as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, converte a própria expiação em benefício para o progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Assim seja, vamos começar então os nossos comentários. Eu vou dar o pontapé e, na sequência, quem quiser pode ir comentando da forma que preferir, com a simplicidade mesmo, que nós estamos em estudo conjunto. Seja bem-vinda também, Michele Sayuri, que entrou agora com a gente, fica à vontade, tá? Que a gente está entre amigos, em família, para estudar juntos o Evangelho. Então, como a gente pode entender aqui nesses primeiros pedaços da lição de hoje, que a Terra, que é descrita no Evangelho segundo o Espiritismo como mundo de provas e expiações, não bate em contradição com a ciência da evolução do planeta. Nós temos uma Terra que, segundo as eras estudadas pela ciência, já foi uma bola de fogo, já foi uma bola de gelo, já foi uma Pangeia onde todos os continentes eram unidos e depois se separaram, já teve uns seres mais volumosos, né, gigantes dinossauros que habitavam aqui e depois foram se extinguindo até o passo que começou-se as civilizações humanas mais atrasadas, mas a vida não começou com os homens, ela começou com os animais, né, seres que foram evoluindo, e quando o homem aqui chegou, evoluindo também de algumas espécies, era muito primitivo, tinha um modo de vida primitivo. Mas à medida que esse homem foi evoluindo e desenvolvendo a sua inteligência, foi se criando uma vida diferente do que era o costume, de cavernas para casas, de caça de animais para criar animais domésticos e animais domésticos até mesmo para a sobrevivência e alimentação. Então o homem foi evoluindo aqui na Terra. E acreditar que essa evolução das eras se deu ao acaso, por nada, por nenhum motivo, é o mesmo que descredibilizar a própria ciência natural de evolução, o próprio estudo filosófico e científico das eras da humanidade. É aí que o Espiritismo vem se confundindo entre ciência, religião e filosofia para muitos que não sabem entender que tudo está unido, que tudo faz parte do todo, que não tem como existir a Deus e ciência separados. As ciências naturais humanas são dadas por nós da inspiração que grandes filósofos, pensadores, cientistas e professores receberam do mais alto, através, talvez, de uma sintonia muito direta com o cosmos, com o universo. Acreditar também
que a Terra seja um lugar apenas de misérias, talvez seja acreditar num Deus que não é tão justo, de um Deus que não é tão bom. Mesmo quando Jesus disse àqueles que dele reclamavam que a terra era um lugar ruim, e ele disse que aqui não era um paraíso de delícias, e sim um lugar de pranto e ranger de dentes, é entender também que aqui estamos expiando muito do que fizemos. Aqui estamos provando muito do que podemos ser. Por isso que a terra é de provas e expiações. Mas o ser humano em si não é atrasado. Acreditar que nós humanos somos atrasados e ter aquela fala de que errar é humano é encontrar uma muleta para um problema que não existe. É querer justificar para si que eu estou errando porque o coletivo erra, de que eu permaneço na incredulidade, ou que eu permaneço na erraticidade, porque todo mundo está assim. Aqui na Terra tivemos populações avançadíssimas. O Antigo Egito, os maias, os incas, os astecas, que fizeram construções de engenharia maravilhosas que existem até hoje, que resistiram ao longo dos anos, sem antes ter as faculdades de engenharia que a gente tem hoje, ter a engenharia civil tão bem desenvolvida como temos hoje. Não se tinha o estudo das fundações e das armações de concreto para erguer-se as pirâmides, e mesmo assim elas continuam lá. Mesmo depois de tendo passado por guerras, por conquistas, por revoltas do Egito, por serem soterradas na areia, ainda estão lá. Espíritos muito inteligentes passaram aqui pela Terra para poder nos ajudar e nos mostrar caminhos. Só que o espírito que mais amor tem por todos nós, que é governador dessa terra, também por aqui passou e nos mostrou um caminho. Independente se eu acredito ou não, se eu tenho ou não como o Messias, como o Espírito Crístico, é preciso respeitar algumas coisas que Jesus nos trouxe, aliás, todas, mas algumas tem que a gente ter no coração, como principais. Porque aqui chegamos chorando um paraíso perdido, assim nos relata Emmanuel em A Caminho da Luz. E também na Bíblia relatamos que perdemos um paraíso. Percebe que as histórias se confundem, elas se misturam. E ao passo que os homens, nós, espíritos, que viemos aqui para reencarnar e resgatar dos nossos erros do passado, chorávamos o paraíso perdido, Jesus nos recebe e promete que teríamos sim redenção, que teríamos sim uma vida, que poderíamos ser felizes. E aí recebemos inúmeros espíritos para nos ajudar, como eu já disse, essas raças mais evoluídas, para facilitar o avanço da tecnologia. Os inteligentes cientistas, por exemplo, Albert Einstein, que pai da relatividade, Isaac Newton, e por aí vai, Nikola Tesla, cientistas que vieram aqui e tiveram um pensamento diferente. O Kepler, o Copérnico, que ousaram olhar para o céu e enxergar muito mais do que uma escuridão e estrelas, e nos mostrar que o universo é uma imensidão, é um infinito. Será mesmo que a gente pode considerar a Terra, como muitos aí consideram, como uma prisão, aonde viemos aqui para pagar por nossos erros, para estar aprisionados no sofrimento? Eu prefiro considerar que a Terra é uma escola, porque aqui temos pessoas evoluidíssimas para nos ensinar, para nos mostrar caminho, para avançar a ciência, a tecnologia, também para nos ensinar o caminho do bem e da paz, como tivemos Madre Teresa, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Papa João Paulo II, Papa Francisco, que aí esteve, agora tem o Papa Leão, que se percebe ser uma pessoa também de muita luz. Então a gente tem tantos
tantas pessoas de bem para nos ensinar o caminho da paz. Eu tive o Divaldo, que fez a sua passagem agora recentemente, e a gente daí emociona de lembrar, porque ele retorna à pátria espiritual para ser feliz, para continuar no trabalho dele, e a gente aqui fica com a saudade de, ai, ai, eu não vou poder mais encontrar o Divaldo, porque na cabeça da gente, a gente é muito imediatista aqui pela Terra. Você tem todas essas pessoas de bem, de paz, como que essa terra pode ser uma prisão? Aqui é uma escola e eles são os professores. E nós, que continuamos ainda no erro, no sofrimento e na angústia, somos os alunos repetentes de ano, porque somos teimosos e muitas vezes não queremos estudar e aprender. Porque para estudar e aprender é preciso praticar. Não basta vir aqui estudar o Evangelho de Jesus, ler o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro, entender o que se está dizendo ali, mas sair à rua e não colocar em prática. A escala espírita de planetas, de mundos, né, mundos primitivos, provas e expiações, mundos ditosos e celestes e por aí vai, mundo de regenerações, simplesmente é uma escala que os espíritos de Kardec, em consonância, entenderam para explicar que existe evolução, a evolução do planeta e também a evolução dos espíritos. E a partir do momento em que se torna didático que existe evolução, fica fácil de entender. Então é o mesmo que eu disser para uma pessoa que é o seguinte: aqui a gente tem uma escada de 1.000 degraus. É muita coisa. Para que eu vou subir 1.000 degraus? Não, não faz sentido. É melhor eu ficar quietinho aqui no térreo, porque eu vou cansar à toa, eu vou ficar muito, muito cansado, muito ofegante. Talvez eu até morra no meio do caminho, porque eu não sei se eu vou conseguir subir 1.000 degraus. E aí eu falo, não, mas calma. Lá no final dessa escada, tem 1 milhão de reais. Vou pôr reais porque eu estou no Brasil. Mas aí tu converte essa quantia para o iene aí para quem está no Japão, para a Libra para quem está na Inglaterra e por aí vai. Mas pensa que é muito dinheiro. Tem muito dinheiro lá em cima. E se você alcançar esses 1.000 degraus, você pode ficar com esse dinheiro. É seu. Vai transferir para o seu nome. Eu tenho certeza que a gente vai subir essa escada correndo. Ah, mas tá dando calo no pé, tá dando bolha no pé, tá doendo. Não, mas eu vou continuar, eu vou insistir. Ah, mas eu já tô com fome, eu não trouxe comida, mas eu vou continuar até chegar lá mesmo que desmaiando. Nossa, mas eu tô numa sede, eu vou parar no meio da escada, e vou pelo menos rezar para chover, para que eu consiga continuar subindo e alcançar esse dinheiro, porque é bom. Vai me ajudar muito aqui na Terra, vai me ajudar a comprar uma casa melhor, um carro melhor, ou ter alguma coisa que eu não tinha, ou às vezes ajudar mais pessoas, mas eu vou atrás. Agora, se eu disser assim, ó, lá no topo dessa escada, tem uma pessoa precisando de ajuda. E se você não subir, essa pessoa, infelizmente, vai definhar, você vai pensar um pouco, será que eu subo? Eu nem sei se essa pessoa quem que é. Aí eu te conto, é a pessoa que você ama. A gente sobe correndo. Aí se eu te contar assim, é seu inimigo. É uma pessoa que fez mal contra você. Será que a gente sobe? É por isso que na Terra, agora vocês vão entender por que dessa alegoria, é por isso que a Terra é de provas e expiações. E por isso que a gente encontra na Terra tanto mal, tanto problema, tanta vingança, tanto egoísmo, porque aqui a gente tem figuras variadas. Só que, graças a Deus, nós temos o esquecimento do passado para a gente não entender quem é quem. Para a gente não dar nome aos bois, para não entender se o Paulo Itter é um desafeto ou é um afeto. É preciso que eu dê uma chance para ele, dele se apresentar, de eu conhecer, por mais que às vezes a energia não bateu. A energia já deu uma desintonizada, porque talvez é um desafeto, mas eu dou uma chance. E aí a gente pode resgatar. Ah, mas aí não dei a chance. Vamos ter que voltar aqui de novo, Paulo Ita, para poder fazer esse desafeto. Mas agora vamos voltar como pai e filho, para que talvez essa chance seja um pouquinho melhor. É essa mesma escada que eu estou subindo, que às vezes eu estou pensando, compensa ou não compensa chegar lá no topo? E aí, Jesus vem nos escancarar que compensa, porque se por enquanto o caminho é de provas e expiações, o caminho é de ranger de dentes e prantos, a outra morada, o destino é o paraíso.
E o paraíso compensa, porque se a gente chorava o paraíso perdido, o que que a pessoa que chora o paraíso perdido mais quer? Voltar ao paraíso. Então, se eu mostro que é por aí que se volta, eu quero voltar. Esse é o detalhe. Então, se no meio da escada eu começo a desanimar, mas aí eu lembro que o que está lá no topo compensa, eu vou continuar subindo. Porque o dia que eu entender que não compensa, talvez eu desista. É por isso, talvez, que o materialismo é um dos maiores problemas que a gente encontra aqui na Terra. Porque considerar que essa jornada de pouco mais de 80 anos, que é a média de vida, pelo menos aqui do Brasil, 80, 85, a expectativa de vida hoje calculada, apesar que a gente já sabe que se vive até mais, né? A gente tem já velhinhos de 95, 100, 110 anos. A pessoa mais antiga do planeta era do Brasil, 116 anos, infelizmente. Ou felizmente, tadinha, né? Que deixa ela descansar, ela retornou à pátria espiritual e agora já não é mais uma brasileira, a mais antiga do mundo, né? Mas é uma vida muito curta. 100 anos é pouco demais. Se eu perguntar para qualquer um que está nos assistindo, você lembra da sua infância, de quando você brincava, talvez de boneca, de carrinho, com as amigas ou com os irmãos? Todo mundo lembra. Alguns passaram por isso há 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70 anos. Mas todos lembram. E com a saudosidade ainda. A vida é muito curta. E se a gente for pensar que talvez é só isso aqui, seria uma vida muito triste. Seria uma vida que talvez não compensasse, vamos dizer de certa forma. Por isso que o materialismo é perigoso. Porque o materialismo nos leva a pensamentos conturbados. Daí que vem a religião no ato de religar a Deus e mostra que é possível encontrar aqui na Terra consolo, felicidade, porque se eu aproveito a jornada, o destino vale mais a pena. E aí que a doutrina espírita chega como baluar de luzes, coroando os ensinamentos do Mestre Jesus com um desvendar do invisível, mostrando que aqui eu sofro por um motivo, que é minha responsabilidade, sendo causa atual ou anterior das minhas aflições, mostrando justiça para essas aflições, mostrando que mesmo aquele que aqui na Terra não está expiando os erros que cometeu, está provando a sua bravura e ajudando aqueles que aqui estão, que ela ama, que faz parte da família universal. Essa terra de provas e expiações está chegando num limiar. Ninguém sabe exatamente quando, mas um dia essa terra evoluirá e será um planeta de regeneração, que não é um planeta onde não existe sofrimento, não é isso, mas é um lugar onde as pessoas já não têm mais a tendência ao mal. Elas já estão se regenerando, por mais que elas tenham no coração ainda um ego exacerbado, ou um coração machucado, que pensa que é necessário, talvez, que o outro sofra para que eu esteja feliz, ela já está melhorando. É isso que regeneração significa, é regenerar. Eu estou melhorando, então é um lugar de mais paz do que a gente vive hoje. E aí muitos querem descobrir. Você vai numa igreja, Jesus está voltando, a gente tem que preparar. No outro lugar a terra está regenerando, no outro lugar o arrebatamento está chegando. O que se escuta é isso. Só que aí eu faço uma pergunta para já finalizar a minha fala, que o pontapé durou muito tempo, que é: será que a gente está pronto? Será mesmo? Se fosse amanhã, se eu te falasse assim, ó, para você que acha que Jesus tem que voltar, sendo que ele nunca foi embora, ele continua com a gente, mas para você que acha que Jesus tem que voltar aqui em carne e osso, passar de novo, é o perigo é a gente crucificar ele de novo. Na terra de hoje não está muito diferente de 2000 anos atrás, mas se ele tiver que voltar e ele chegar para você amanhã e falar: meu filho, está preparado? Será que a gente está 100% limpo? 100% perdoou e foi perdoado? Se for o arrebatamento, você, ó, sumir daqui e aparecer no céu, nós vamos ficar ou vamos ser arrebatados? Vamos ser aqueles que vão olhar uns para os outros e falar: nossa, os herdeiros do paraíso, né, aqueles que merecem o paraíso, foram embora e a gente sobrou.
Será que se for a regeneração, que é assim, ó, eu estou desencarnando e eu quero muito reencarnar na Terra junto com os seres que eu amo, mas vai ser falado para mim, ó, infelizmente, na Terra não está reencarnando mais da sua laia, vamos dizer no português mais chulo. Do seu jeitinho, não reencarna mais na Terra, Jefferson. Agora é em outro lugar. A Terra melhorou e você não quer. Você quer ser teimoso? Se fosse amanhã. Sabe por quê? A única certeza que nós temos aqui na Terra é que do mesmo jeito que a gente chega, a gente vai embora. Estou errado? Não, não estou errado. Materialmente é. Nós chegamos aqui na Terra peladinhos, chorando, gritando, esperneando, e o médico vem, pega a gente, coloca lá e começa a dar banho, e depois entrega para a mãe da gente. E na hora de ir embora, a gente está lá e o corpo é depositado sobre a terra e o espírito volta à pátria espiritual. Nós chegamos do mesmo jeito e vamos embora do mesmo jeito. Não carregamos ouro, não carregamos roupas bonitas. Ah, mentira, o meu avô foi enterrado com o melhor terno que ele tinha. Abre lá hoje e descobre que não tem nenhum terno mais. Nem o avô lá em corpo não tem mais. Porque o corpo apodrece, a roupa apodrece. O que é do pó, retorna para o pó. O que é da carne, retorna para a carne. O que a gente leva aqui da terra é o que a gente carrega no espírito. Se eu estou carregando problemas, vingança, ódio e inveja, infelizmente é o que eu vou levar. Agora, se eu estou procurando ser uma pessoa melhor, perdoar, ser perdoado, ser benevolente, ser indulgente, ser caridoso, é isso que eu vou levar também. Então, que a gente perceba que eu posso morrer agora. Ninguém sabe. Ah, mas eu sou muito novo. Será que você nunca viu ninguém novo indo embora? Eu tenho certeza que você já viu. Ah, mas eu ainda tenho muita vida pela frente. Ah, mas eu sou muito velho, não dá mais tempo. O tempo, ele é igual para todo mundo. Mas ao mesmo tempo ele é muito relativo. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Porque eu sei que eu sou imortal em espírito. Mas eu estou vivendo uma oportunidade. E se eu estou passando por ela e é uma oportunidade e eu não aproveito, será quando ela vai acontecer de novo? Porque se tem uma coisa que além de imortal eu sou, é impaciente. Então é preciso resolver agora. Então, se eu quero resolver agora, para que que eu vou deixar para depois? Esse é o detalhe. Porque eu não sei quantas vezes já que eu deixei para depois. Será que de tanto eu deixar para depois, uma hora não vai ser me falado assim, ó, Jefferson, chega. Você tem deixado para depois uma, duas, três, quatro, milésimas vezes. Não dá tempo mais, não. Até os seus perseguidores já evoluíram. Só você quis ficar aí. Pelo amor de Deus, acorda. Na próxima leitura, né, desse capítulo 3, que aí é semana que vem, né, a gente continua aliás, semana que vem não, é daqui 15 dias, a gente agora, vale lembrar que a gente faz o evangelho virtual de 15 em 15 dias, porque de 15 em 15 dias ele é presencial lá na casa da Alice, no Japão, em Suzuka, para quem está lá e pode participar. Mas na semana que vem nós vamos estudar os mundos regeneradores. E aí esse papo que a gente está batendo hoje, esse papo agora, na semana que vem vai ser até um pouco mais duro, porque a gente vai ler como funciona o mundo regenerador e vai falar assim, nossa, eu quero participar disso. E aí eu vou perguntar de novo, será que a gente está pronto? A gente, em conjunto e individualmente, será que a gente está pronto? E aí, se alguém quiser trazer algum comentário, pode ficar à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Que bom estar com vocês. Saudade de vocês, saudade de você, Maria. Muito bom, viu? Nossa Neide também. E esse nosso queridão Jefferson, obrigado por as suas palavras. Eu estava pensando aqui, enquanto você dizia, sobre, né, contextualizando essa questão desse nosso mundo, né? A primeira coisa que me veio à mente foi aquela fala de Jesus, né? Quando a gente apresenta ou lê sobre um mundo de expiações e provas,
A fala que mais me vem de Jesus é: no mundo tereis aflições. Porque é um mundo de aflições, é um mundo de dificuldades, é um mundo de desafios, mas principalmente um mundo de aprendizados. E aí ele nos deixa um recado ainda mais importante. Ele fala: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como quem dissesse: olha, fica tranquilo, porque é possível vencer o mundo. O mundo é de expiações e provas, mas vocês vencerão. E como bem colocou o Jefferson, nós estamos vencendo. Nós estamos já numa fase final de um planeta de expiações e provas. É a reta final. Embora a linha de chegada não esteja demarcada claramente, ela está ali à frente. É o amanhecer de uma nova era, como nos fala Manuel Filomeno de Miranda, através do amado Divaldo Franco. Então, essa nova fase que está por se iniciar nos trará, como você diz aí, na próxima quinzena, né, Jefferson? Quando estudaremos os mundos de regeneração, a simples leitura do capítulo, desse tópico, desse item em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá grandes esperanças do que nos aguarda, né? Para aqueles, como diz a bem-aventurança, para aqueles mansos que herdarão a terra, né? Então, um ponto que você trouxe importante é que será um mundo de regeneração, um mundo regenerador e não de regenerados. Ou seja, estaremos num processo ainda de crescimento, obviamente, teremos ainda desafios a vencer, teremos aflições ainda a superar, porém, de uma nova ordem, com novos matizes e com menos dores. Isso é fundamental a gente entender. Mas é fundamental a gente entender que, neste momento, quando ainda não cruzamos essa linha de chegada para o mundo regenerador, o que se apresenta para nós na sociedade, no coletivo, é algo bastante desafiador, por quê? Porque nós aprendemos com o Espiritismo que muitos espíritos estão tendo a oportunidade de fazerem a sua redenção para poderem permanecer. Aqueles endurecidos de coração, como diz Kardec lá em A Gênese, né? Estão tendo oportunidades para que, encarnando entre nós, possam, né, amolecer o seu coração, possam dulcificar a sua conduta, os seus pensamentos, a sua fala, para que poderem permanecer. Então a gente olha para a sociedade e a gente fala assim: Maria, meu Deus, eu achava que eu não estava no fundo do poço, agora descobri que o poço não tem fundo, que o negócio está complicado demais da conta. Mas, quando a gente tem o olhar que a doutrina nos oferece sobre esse momento, a gente começa a analisar e, principalmente, compreendendo do processo, observar qual será a nossa conduta ante aquilo que está posto. Então, por exemplo, quando a gente vê comportamentos muito perturbados, nós temos três movimentos que nós podemos fazer. Um é, dois são indesejáveis e um é desejável. O primeiro indesejável é assim: nossa, o bagulho tá doido, eu vou me juntar a essa turma aí. Então, o negócio está bagunçado, eu vou para a bagunça também. Então, esse movimento não é interessante. O segundo que não é interessante é assim: esse povo está tudo doido, eu odeio esse povo. Meu Deus do céu, vão matar tudo porque o negócio está complicado. Também não é bom. O que é bom? O bom é que a gente olhe, compreenda, auxilie no que pudermos e, na medida do possível, eu segui o meu caminho, entendendo aquilo que me convém e aquilo que não me convém. O Jefferson, em dado momento, ele falou que muitos de nós agimos através do coletivo, né? Que é o coletivo que nos conduz. Então, entender o momento e nos diferenciarmos desse coletivo, né? Sem ligar o famoso modo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Eu me lembrei de um conto indiano, vou tentar resumir ele aqui, ele é bem interessante. Ele diz o seguinte, que havia um rei que um dia sonhou que na sala do trono havia muitas raposas. Raposas que iam de lá para cá, de cá para lá, circulando na sala do trono. Então ele acorda e manda chamar os seus ministros, manda chamar os seus conselheiros para decifrar aquele sonho para ele. Ninguém consegue decifrar, ou ninguém se atreve a decifrar. Então ele manda fazer proclamas, né, aqueles anúncios, no qual ele conta o sonho, narra o sonho, e diz que aquele que conseguisse decifrar aquele sonho receberia um saco de moedas de ouro. E aí aquilo é espalhado por todo o reino, e um lenhador lê o proclama e diz assim: puxa vida, um saco de moedas de ouro faria muito bem para mim. Mas que pena que eu não sei decifrar esse sonho, eu não consigo decifrar. Quando vem um pássaro senta no tronco que ele estava sentado e diz para ele assim: você quer que eu decifre o sonho para você? Ele ficou muito surpreso, né? Primeiro que o pássaro se aproximou. Segundo que o pássaro falava. E terceiro que o pássaro sabia interpretar sonhos. E aí ele fala, claro que eu quero. Você diria para mim o significado? Digo, disse o pássaro, desde que você divida comigo o saco de moeda de ouro. Mas claro, com certeza. Então ele conta, olha, diga ao rei que as raposas simbolizam a traição e que o reino está repleto de traidores, para que ele se acautele. Então ele vai rapidamente até o rei, consegue uma audiência, narra o que disse o pássaro para ele, sem dizer que foi um pássaro que disse, obviamente. Então o rei fica todo feliz por ter descoberto e diz: olha, realmente eu sinto que o ambiente está difícil. Então entrega ali um saco de moedas de ouro e ele vai embora. Quando ele está voltando para casa, ele deveria voltar até o passo para dividir o saco de moedas de ouro, mas ele quer saber, vou dividir nada. Imagina um pássaro me falar, o que um pássaro vai fazer com uma moeda de ouro? Nada. Eu vou para casa e fica com todo o ouro para ele. Acontece que o rei tem um segundo sonho. Agora o rei sonha que em cima do trono havia uma espada muito pontiaguda, muito grande, muito pesada, apontando para sua cabeça, amarrada apenas por um fio, um barbante muito fininho, como lembra a passagem de Damocles, a espada de Damocles. E aí, então, ele acorda todo suado, nervoso, nem manda chamar a conselheira agora, já manda os guardas na casa do lenhador para que interprete esse segundo sonho. Os lenhadores vão até lá e dizem: olha, o rei teve um outro sonho, quer que você interprete o segundo sonho dele. Ele fala: mas eu não sei interpretar, já lembra do pássaro, né, que ele traiu o pássaro. Ele fala: mas eu não sei interpretar, não, mas eu tenho que ir, isso é uma ordem do rei. Se você não for, você pode ser preso ou até morto. Ele diz então: puxa, então me conte do sonho e me dê um dia, e amanhã eu vou até o rei. Então os guardas contam o sonho e ele imediatamente, quando os guardas vão embora, vai até a floresta e aí começa a dizer em voz alta: puxa vida, o rei teve um segundo sonho e ele quer que eu interprete o sonho que eu faço agora. Nisso vem o pássaro. Você quer que eu interprete esse sonho para você? Mas você faria isso? Eu te traí. Você me diria o significado desse novo sonho? Se você me prometer que agora você me divide comigo as moedas, eu conto. Então conte. Diga ao rei que a espada significa violência e que o reinado agora está tomado por violência. Ele tome cuidado, porque ele corre risco de vida. Então ele vai até o rei e conta esse segundo sonho. O rei fica feliz, né? Porque agora ele vai se proteger e dá agora 2 sacos de moedas de ouro para o lenhador. O lenhador, então, voltando agora para a floresta, pensa assim: mas imagina, um pássaro, esse pássaro está me usando. Eu tenho que ir lá, eu que conto para o rei, ele que corre o risco. Não, eu não vou dividir nada. E pega de uma pedra bem grande
vai até o local do tronco, e quando o pássaro vem, ele arremessa a pedra, mas o pássaro desvia e ele vai embora com os 2 sacos de moeda de ouro. O que acontece? O rei tem outro sonho. E agora ele sonha que na sala do trono havia muitas ovelhas, ovelhas branquinhas, felizes, passeando harmoniosamente pela sala. E ele acorda, intrigado, e manda chamar o lenhador. E vão os guardas na casa do lenhador quando... Espera que eu estou tocando um alarme aqui. Parou, né? Estão me ouvindo? Quando, quando ele vê os guardas chegando, ele pensa, meu Deus, agora eu estou lascado. Porque agora que o pássaro não vai me contar é nada. Ixi, fechou tudo aqui. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Ouvindo, mas não vendo. Mas Tá, tá fechou minha ouvindo. câmera então, peraí, vou abrir. Agora, pronto. Tocou um alarme aqui, bagunçou tudo. Mas para terminar a história, quando vão os guardas pela terceira vez, para que ele interprete o sonho pela terceira vez, ele diz assim: agora que o pássaro não me conta nada, porque eu já traí ele, já tentei matar, agora estou lascado. Mas, de novo, pede: conte-me o sonho e me dê um dia. E ele vai até a floresta e começa a dizer em voz alta: ó pássaro, me perdoe, eu te traí, eu quase te matei, mas o rei teve um outro sonho, me ajude. E vem o pássaro e diz: olha, eu vou te ajudar, eu vou te contar o que significa esse terceiro sonho. Mas você promete de verdade que você divide comigo agora as moedas de ouro? Ele fala: mas claro, com certeza, jamais faria diferente novamente. Então diga ao rei que as ovelhas significam que agora o reino está em paz, que ele pode ficar tranquilo, dormir sossegado, que o reino está completamente pacificado. Ele vai até o rei, conta do sonho, do significado do sonho para o rei, e o rei agora fica muito feliz, porque, poxa, agora não tinha mais risco de violência, de traição, e ainda o reinado estava todo pacificado. Dá ao lenhador 3 sacos de moeda de ouro. E ele agora, com aquela riqueza em mãos, vai até o local do pássaro e deposita no tronco os 3 sacos de moedas de ouro e diz: pássaro, meu amigo, me perdoe, eu te traí, eu quase te matei, eu agi de forma cafajeste, sem nenhum caráter, me perdoe. Isso vem o pássaro, pousa no tronco e diz: não se preocupe, não se preocupe, eu nunca quis moeda de ouro nenhum. Que eu, um pobre pássaro, faria com moedas de ouro? Eu nunca quis ouro nenhum. E quanto a você, e dá uma lição de moral no lenhador, quanto a você, eu nunca esperei nada diferente de você. Que você é um mero produto do meio. Você age como coletivo. Quando o reino, no primeiro sonho, estava tomado por traição, o que você fez? Você me traiu. Quando no segundo sonho o reino estava tomado por violência, o que você fez? Você quase me matou. E agora que o reino está tomado por paz, por harmonia, você vem e me doa todo o ouro e divide comigo. Então, você é um mero produto do meio. Nos falando o quanto que é importante a gente saber nos diferenciar, ter um pensamento acima do coletivo. Os hindus falam sobre humana. Humana é uma consciência coletiva acima dessa consciência nossa mundana. Né? A gente age, muitas vezes, como eu disse agora há pouco, no modo Zeca Pagodinho. Né? A gente vai levando a vida de roldão sem entender qual é a direção que me importa, qual é o sentido que me convém. Então, nesse momento do planeta, é importante, né, Maria, que a gente possa saber aquilo que me é interessante e aquilo que não me convém, como diz o apóstolo Paulo.
Arigatou os dois. Que maravilha, né? Maria, pode comentar, porque eu não posso falar do Paulo, não, senão a gente fica o resto do dia aqui eu falando Né? bem dele, porque eu amo esse cara. Então você comenta daí. Que maravilha, mas é um aprendizado e tanto, né? Porque realmente a gente vê muito isso, seguir a multidão até mesmo nos equívocos, né? E aí tem que ter a sensibilidade do nosso entendimento, né? Que a gente está aqui estudando. Se não coloca em ação, não tem motivo de ser. Mas quanto à volta de Jesus, eu fiquei pensando, eu ficaria muito envergonhada. Eu fiquei, quando o Jefferson falou, veio tudo na minha mente, assim, meu Deus, já tenho vergonha, sem estar cara a cara, imagine, presencial, assim, eu vou ficar muito envergonhada. E a gente sabe que ele nunca foi, né, gente? Porque ele é nosso guia e nosso modelo. Então, ter esse conhecimento nos torna, assim, muito feliz, né, gente? Dá uma felicidade imensa saber que é o nosso pastor e que a todos conduz, indiferente de quem seja, todos conduzidos pelo mesmo pastor, o nosso Mestre Jesus. Só gratidão mesmo. E aí eu fiquei pensando, né? Tem muita gente que pergunta até esses mundo de expiações e de provas, as expiações seriam os nossos karmas? Eu já ouvi essa pergunta. Alguém pode falar um pouquinho? Com toda certeza, Maria. Primeiro, deixa eu comentar a primeira coisa que você falou, né? Santo Agostinho falava pra gente, né? Examina a tua consciência, né? E todos os dias a gente faz isso sem nem perceber. Porque quando a gente vai deitar, por exemplo, para dormir, coloca a cabeça no travesseiro e às vezes o pensamento, né, começa a estar acelerado, acontecer alguma coisa, a gente está injuriado, na maioria das vezes é porque a nossa consciência já está nos cobrando, né? Muito do que a gente fez de errado. E muita gente fica esperando o julgamento, o juízo final e não percebe que a nossa consciência faz ele todos os dias e ela é quem vai nos cobrar o erro que a gente comete. Mas é essa questão kármica, né? O karma em si, ele é muito deturpado por pessoas que talvez pensam que estão estudando corretamente o que é o karma, mas na verdade não entendem o que é o karma. Karma é energia. Karma é o que eu projeto para mim. Karma é destino, mas não destino traçado, não um destino imutável. Muito pelo contrário. Tudo que eu planto, eu colho. Tudo que eu procuro, eu encontro. Se eu estou plantando coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu estou plantando coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. O karma, que é essa energia, vamos dizer assim, de certa forma, a lei de causa e efeito, se eu fosse explicar a energia, eu falaria que ela é um karma. Eu criei isso para mim. Não porque eu estou agora pagando, porque essa ideia de pagar pelos meus erros é alguma coisa para ficar fácil para o humano entender. O que é o detalhe? Se eu estou fazendo coisas ruins, eu estou atraindo para o meu espírito energias ruins. Então eu tendencio que coisas ruins possam acontecer comigo, seja aqui ou seja depois. Muitas das vezes, essa ideia de eu vou pagar o que eu fiz, fica parecendo que Deus é um grande juiz, né, que me condena. Ah, ó, você cometeu, você matou a Maria, na vida que vem ela te mata, que é para você ficar quite. E aí a gente nunca estaria curado desse ciclo vicioso de ódio. Muito pelo contrário, Deus é um pai que nos ama. Jesus ensinou isso. Então, Jefferson, você matou a Maria. Sua consciência está pesada porque você fez isso. Então, você vai ter oportunidade de redenção com a Maria para que ela te perdoe de N formas. Pode ser que a Maria vai ser sua filha na próxima vida, pode ser que ela vai ser sua mãe, aí você vai amar bastante ela, pode ser que talvez você vai encontrar a Maria em algum transtorno que ela está espiando e você vai ajudar ela a melhorar. Tem muita coisa que pode acontecer.
O problema é que as pessoas entendem o karma da seguinte forma: ah, eu dei um tiro na Maria, agora a Maria vai me dar um tiro, ou eu tenho que morrer de tiro, ou eu tenho que tomar um tiro para que tudo fique bem. O karma não é o fechamento. Aquela ideia do yin e yang, que eu tenho de um lado o bem e um ponto de mal no bem, e o mal e um ponto de bem no mal, aquele é um símbolo muito misterioso, mas ao mesmo tempo muito ilustrativo. O bem e o mal, eles coexistem. Não tem a ver de que tem uma inteligência suprema no universo que é Deus e Deus permite que o mal exista. Não, não é isso. Não é isso. É que nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher entre ser bons e ser maus. Porém, nós temos a única certeza de que nós vamos colher os frutos das sementes que estamos plantando de formas variadas e mutáveis. Então, até teve uma novela aqui no Brasil, né, que falava sobre reencarnação, em que, olá, Kira, e que as pessoas, acontecia da pessoa morrer na novela lá, e aí vinha mostrando no passado, fechando o ciclo, né, de que ela tinha feito aquela mesma coisa. Isso é falácia, isso é história, isso é para ficar bonito, isso é romance. Se nós fôssemos sofrer o mesmo mal que a gente infringiu, meu Deus, eu teria pena de mim mesmo. Porque nós fizemos muito pior do que o que estamos sofrendo. Deus é tão bom que ele permite. Oh, Maria, Jefferson, vai lá e faz um pouquinho pelo próximo e eu vou perdoar isso aí. Ou o seu obsessor, que é a pessoa que você infringiu mal, vai perdoar isso aí. Se a gente fosse espiar tudo que a gente faz, se o karma fosse tão exato, meu Deus. Tá respondido, Maria? Perfeito, que lindo. Arigato. Akira-san, que bom que você está aqui, meu querido. ¿Qué tal? Buen día, Jefferson. Buen día, Paulo. Boa noite, María. Boa noite, Magda. Boa Boa noite, Shelly, noite. Sayuri. ¿Qué tal? Hoy llegué tarde, ¿no? Oye, estaba escuchando un poco de la... No sé si es la mitad, que la mitad del cuento que estaba contando Paulo ahorita, ¿no? Eh, es interesante, ¿no? Yo estaba viendo que, por ejemplo, ¿no? Y vos estabas hablando sobre el libre albedrío también, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, yo pienso la verdad, cuestiono todo, ¿no? Porque yo no me creo así las cosas. Cuando veo las cosas, yo las cuestiono, ¿no? Una persona puede decir algo, pero lo que me dice, yo cuestiono todo. Yo veo lo que hace. Porque para mí, y lo que dice el Evangelio, ¿no? Enseña, y si puedes, cuando sea necesario, fala, ¿no? Entonces, yo creo que enseña con las acciones, ¿no? Entonces, como yo soy medio, aparte yo cuestiono, soy medio rebelde, ¿no? Yo pienso que no, yo creo, hasta yo me cuestiono si realmente tenemos libre albedrío, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos la opción de escoger, pero nos manipulan a tal punto que nos hacen creer que tenemos libre albedrío. O sea, por ejemplo, con la educación. Yo creo que la educación no es la correcta que tenemos que llevar, porque existe mucha competencia, ¿no? Tienes que ser así, así, asado, ¿no? Y, crecemos con esa idea, ¿no? Con esos patrones, aparte de los patrones familiares, ¿no? Y vamos heredando, y así vienen las enfermedades y todas esas cosas, ¿no? Por patrones, ¿no? Patrones ya de pasado, ¿no? Y yo creo que un despertar de conciencia es cuando tú cuestionas todo, o sea, es cuando despertar es que sabes que esos patrones que tienes en tus programas están errados y los corriges. Eso es el despertar de conciencia, ¿no? Saber que todas esas cosas antiguas, por ejemplo, ¿no? Los patrones que llevaron mis padres y los padres de mis padres. Mis padres han vivido, mis abuelos vivieron la Segunda Guerra Mundial. Fueron a emigrar a Perú, ¿no? Entonces mis padres sufrieron, ¿no? Aparte que en Perú había un poquito eso por lo de la Segunda Guerra Mundial y un poquito que el racismo, ¿no? Entonces, mi papá, que es el hermano mayor, él tuvo que trabajar desde niño, ¿no? Entonces,
tuvo que trabajar a los 9 años, estuvo trabajando ayudando a sus papás para poder mantener a sus hermanos menores. Y, y estaba viendo un poco de sobre los patrones y un poquito estaba viendo, estoy escuchando muchos podcasts, ¿no? Y, este, perdón, amor, un ratito, por favor. Entonces estaba viendo los patrones que, que tienen ellos, ¿no? Mi papá trabajaba desde los 9 años, ayudaba a su papá, ¿no? Y cuando yo estaba viendo sobre el tema de la diabetes, ¿no? Que las personas que sufren de diabetes han trabajado desde muy niños, ¿no? Entonces yo estaba, pues, le pregunto, ¿no? A mi mamá, mi papá me contaba, ¿no? Que él trabajaba desde entonces. Y bueno, parece que tiene sentido, ¿no? Entonces yo pongo, me gusta observar y prestar atención, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, los patrones vienen, por ejemplo, ¿no? Cuando tú haces, porque Jesús vino, ¿no? ¿No es cierto? Vino y empezó a enseñar los evangelios, pero los patrones que teníamos las personas, o sea, los judíos, en esa época, las creencias, ¿no? Mosaicas, ¿no? No, estaba mal. Las leyes son las leyes. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron, ¿no? O sea, cuando haces algo, hasta el día de hoy, cuando viene alguien a decir una verdad, lo censura. Yo sigo con esto que ha pasado, ¿no? Del 2020, yo prestaba mucha atención, ¿no? No, sí, que digo, pero acá hay algo que no me gusta, no me suena bien, ¿no? Sí, que vamos a hacer ese problema de la solución. Yo no acredité, por supuesto, desconfié, y empecé a investigar, y las personas que venían a ayudar eran censuradas, ¿no? Censuradas, y dije, a estos yo los voy a escuchar y voy a buscar de otra manera cómo encontrar, ¿no? Y empecé a buscar. Pero eso sí, yo lo que sí estoy seguro es que nos controlan y nos manipulan, y nos hacen creer. Por ejemplo, vamos a hacerlos que ellos vayan a la universidad para que ellos piensen que son inteligentes, pero en realidad les vamos a dar una educación para que el ser humano si vive en competencia. Por eso que yo pienso que como la educación es competir, competir, vivimos en guerra, ¿no? Y se alimenta más al ego que al amor, ¿no? Entonces, por eso vivimos en diferencias, ¿no? ¿No? Y observando, veo también que, por ejemplo, lo que nos enseña el espiritismo, ¿no? Y a veces uno dice, porque uno piensa que estamos leyendo el espiritismo en los libros de Kardec, sabemos más. Bueno, realidad sabes, uno sabe, ¿no? Más no comprendemos. O sea, saber para mí es una cosa, comprender es cuando lo practicas. O sea, el saber es el conocimiento teórico, pero la práctica yo personalmente me es difícil, porque tengo que cambiar esos patrones que tengo que mudarlos, ¿no? Me es difícil. Y voy a reconocer que sí he mudado muchas cosas en mi vida, he mudado, pero me falta, ¿no? Entonces me he dado cuenta que en esta existencia existe la voluntad de mudar, ¿no es cierto? Si yo quiero mudar, necesito voluntad, ¿cómo se dice? Voluntad, disciplina y determinación, ¿no? Cuando tú no tienes voluntad, la voluntad, ¿no? Voy a hacer, y la determinación de ir con la disciplina, uno cambia la conciencia, ¿no? Porque yo creo que para todos precisamos de disciplina, ¿no? Y es hacer, ¿no? Yo creo que está en hacer. La diferencia de querer o intentar y de hacer es, intentar es no querer y hacer es hacer. O sea, si yo quiero mudar, tengo que hacer, ¿no? Esto yo eso, yo cuando estoy trabajando, estoy así, yo me cuestiono, me señalo a mí, ¿no? Siempre, ¿no? Porque cuando yo veo, ¿no? Juzgo, y es lo que dice el karma, ¿no? Si yo juzgo algo, es porque porque eso que hace esa persona me molesta porque yo lo tengo en mí, que no me doy cuenta. Y esa persona, mi próximo, es mi espejo, ¿no? Entonces, como yo reaya con él, yo voy a recibir lo que, por la ley de causa y efecto, ¿verdad? O sea, por lo que dicen el karma, ¿no? Pero el karma es como usted está explicando que el karma no es, hice algo malo me va a acontecer, no. Porque la gente confunde karma con dharma, ¿no? El karma es, todo lo que yo doy viene de vuelta, ¿no? Sea bueno, sea malo. Y para llegar al dharma es cuando uno ya es un poco más evoluido, ¿no? Ya pasó sobre el karma. El dharma es cuando una persona ya entendió todo lo que es el karma, ¿no? Ese es otro, personalmente yo no estoy en ese patamar.
Me falta mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Ainda viendo eso, todas estas cosas de la medicina, ¿cómo se llama? De las pirámides egipcias y la medicina china, esa es la medicina antigua. Y ahora está saliendo, se está retomando todo esto nuevamente, ¿no? La medicina china, que no se necesita de medicamentos, ¿no? Que los problemas, y todos enfermamos, porque es que todas las enfermedades tienen cura, y todas las enfermedades vienen por las emociones, y las emociones vienen por los patrones. O sea, porque hay gente que se ha curado, se les ha desaparecido tumores, ¿no? ¿Por qué? Porque han tomado conciencia de aquellos patrones y han mudado sus patrones. La verdad, lo que nos dice Jesús, amar a tus enemigos, ¿no? Debemos perdonar. Si perdonamos, nos curamos. Porque a las finales, si yo vivo con cólera o amargado, con odio a una persona, el que se va a enfermar soy yo. Porque a la otra persona no le interesa si yo le he perdonado, ¿no? Ni siquiera se levanta pensando en mí, ¿verdad? Entonces, si yo no perdono, yo soy el que sufro. Y yo creo que las existencias que tenemos es como encarnados, es para, como espíritus, la esencia, o sea, porque como espíritus estamos en el lado, yo sí te perdono, pero la prueba es, ¿realmente has perdonado? ¿Se han perdonado ustedes? Bueno, vayan y reencarnen en esta existencia, porque en la carne, en la materia es donde vamos a ver si realmente se han perdonado o no, ¿no? En el espíritu sí, ¿no? Pero en la materia, ¿no? Donde hay la tentación, ¿no? Y ahí esas son las pruebas que tenemos que superar, ¿no? O sea, bueno, lo que entiendo yo de lo que es el espiritismo, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir que soy espírita por no dejar mal a los espíritas, ¿no? Porque imagínate, yo que voy a hacer ejemplo haciendo las cosas que yo faço, ¿no? O sea, mis reacciones, tengo cólera, reniego en el tráfico, ¿no? Veo el tráfico, ¡ah! Entonces me doy cuenta que soy un desequilibrado, ¿no? Y tengo que ver qué puedo hacer yo para cuidar, eh, mudar eso, ¿no? No es fácil, ¿no? Y lo que necesito realmente es humildad, porque todo eso es ego, ¿no? Reconozco y acepto que soy mal, digo, soy un desequilibrado, pero como dicen, no hay que hacer, ¿no? Y eso es el problema, salir del confort. El confort no quiere decir estar bien. Conforto es, puedes estar pasando algo mal, o sea, estás teniendo una vida pésima, mala, pero no querer mudar de eso, ¿no? Y entonces el despertar de conciencia es, haz lo que amas con todas las consecuencias. Y tener fe en Dios, y confiar en Dios, porque yo creo en Dios, pero no faço, porque si yo tengo miedo es porque no confío en Dios. Eso es nuevo. Yo confío en Dios. Si yo sé que Dios está conmigo, ¿yo por qué voy a tener miedo? Si Dios está conmigo, ¿no es? Pero la verdad, la mayoría tenemos miedo, ¿no? Porque si reacciono con ira, con cólera, es porque tenemos miedo. Entonces no confiamos en Dios. Pues podemos ir entre aspas, confiamos en Dios, creo en Dios, pero no confío, ¿no? Entonces, ahí cuando, en esa parte uno dice, no se puede amar a Dios ni a Mamón, claro. Mamón se refiere al dinero, pero también esa parte es, yo lo pongo así, ¿no? Es amor y ego, ¿no? Amor es todo lo que es de Dios. No hay juicios, no hay condenaciones, solo amas, ¿no? Porque, por ejemplo, el espiritismo dice que los animales son menos desarrollados que nosotros. Yo pienso que no. Yo pienso que los animales son más evoluidos que nosotros, o por lo menos que ellos, ¿no? Porque tú llegas a la casa y ellos te aman incondicionalmente, independientemente de lo que tú seas. Puede ser un asesino, un adicto, ellos te aman. Y yo veo, yo tengo que aprender a ser como este animalito, porque él me ama y a cada persona que llega a la casa lo recibe con amor. Incluso hasta hay curas con los animales, curan, y nosotros no sabemos. Yo estoy investigando por qué a mi cachorrito le ha pasado eso. Y el cachorro, ¿qué hace? Protege al amo, ¿no? Protege al que es más apegado, ¿no? Entonces ellos absorben esa Interessante. enfermedad. Domingo, bem, né, interromper só Ah, um pouquinho. Não, na sua fala eu gostei de uma coisa, na verdade a gente tem que trocar a palavra competição pela palavra cooperação. Aí ficaria muito, sei lá, mais fácil, mais amoroso e não fugiria tanto da lei de Deus, porque a gente só é infeliz porque a gente se afasta da lei de Deus, né?
Está lá no livro dos Espíritos. E qual é a lei de Deus? É a lei de amor, justiça e caridade, né? E se a gente É. tem a cooperação, a gente tem um acolhimento, né? Mas agora, mais uma coisinha. Será que eu posso fazer a oração e depois a gente continua a conversa? Porque as meninas... Eu também, a gente vai fazer assistência amanhã em Nagoya. Tem que A acordar gente tem muito que Ah, terminar. cedo. perdón. Gomei, né? Perdón, te vi Desculpa. tarde, ¿no? Desculpa. Não, tudo bem. Claro, claro. Zena, já vamos finalizando, assim, ó, a reflexão da Akira foi muito importante, sobretudo no tema, né, quebrar os padrões. Acho que isso é muito Claro, importante, porque é o que o Paulo Iger também nos falou, né? A sociedade comporta de um jeito, eu não preciso fazer da mesma forma, né? Eu posso exactamente. me orientar a ser melhor. Akira, desculpa, tá, interromper, mas só porque é por causa do horário mesmo, Sí, tá? sí, sí. Porque Yo llegué tarde, perdón también. não, e a sua reflexão é muito bonita, eu gosto muito de te ouvir, né? Até gravei um pedacinho, esse pedacinho que você falou aí de confiar em Deus e não ter medo, foi lindo, assim, foi muito emocionante, e que pena que não temos mais tempo, mas tá bom. Pero así cortito nomás. Ya no le tengo tanto miedo a la oscuridad. Antes yo no podía dormir con la luz oscura. Le tenía mucho miedo hasta ahora, ¿eh? Ahora yo no tengo problemas. Ya estoy confiando un poco más. Estoy conociendo un poco más a Dios. Se Deus quiser, todos nós. Estoy permitiendo, ¿no? Estoy permitiendo más a Dios en mí. Se Deus quiser, Poquito a todos nós. poquito. Maria, faria a prece então por todos nós? Tá bem. Vamos serenar os nossos corações, acalmando, sentindo a nossa respiração, elevando o pensamento ao nosso Pai, Deus de amor, de justiça e de imensa caridade. Que a luz do amor infinito do Pai envolva o universo em sua mais pura frequência. Que cada ponto celestial pulse em harmonia com o amor divino, irradiando a paz às galáxias. A amada Mãe Gaia, oferecendo nosso respeito, nosso cuidado, nossa gratidão imensa. Que suas águas sejam purificadas, seus ventos renovados, seus solos curados. Que a vida, em todas as suas formas, floresça em equilíbrio e beleza. Aos nossos irmãos e irmãs, humanos ou não humanos, encarnados ou desencarnados, enviamos a luz do Mestre Jesus, da compaixão, da união e da conscientização, despertando a consciência de cada um para o amor. Que caia por terra todo medo, todo ódio e toda separação, e que surja como aurora a nossa era da fraternidade, da luz e do amor. Aos seres espirituais, guias, anjos, espíritos de curas e guardiões, nossa conexão, nosso amor e confiança, e todos possam sentir a verdadeira paz, a paz do Senhor, conduzindo, harmonizando e acolhendo tudo e todos. Cada átomo receba agora a luz em forma de cura e acolhimento, transmutando a dor em oportunidade de evolução, para que todos tenhamos o coração voltado para o bem, a começar por nós e sem haver a quem. Gratidão, Senhor, por mais este estudo, por mais este melhoramento, mesmo que seja pouco a pouco, mas que seja de coração, em ação. Assim, pedimos a permissão para encerrarmos o estudo com o Evangelho do Geal. Que todos sintam harmonia e equilíbrio em seus lares. Senhor, se é conosco, fica conosco, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Passamos aí uns Que 20 assim minutinhos do seja. horário.
Peço desculpa a todos, mas obrigado por estarem aqui com a gente. Maria, sempre muito carinhosa. A Kira, Sama e Zaneide, esse casal que a gente ama, assim, tem no coração. Magda, que está lá trabalhando, fazendo comidinha para os homeless e nos acompanhando. Michele também, obrigado por estar aqui. O Paulo Iter e todos vocês que nos acompanharam, ou que vão acompanhar ainda, obrigado pela presença de vocês. Sintam a harmonia desse lugar. E daqui 15 dias, a gente está de volta. Na semana que vem tem Evangelho Presencial em Suzuka, na Alice. E na outra semana, daqui 15 dias, a gente volta para estudar o mundo regenerador na sequência do Evangelho. Um beijo no coração de cada um. Até lá.